30 milhões de empregos é o tamanho do impacto da encrenca que vai acontecer. Veja bem, já existe um grupo pensando em não vender aço para os Estados Unidos. Claro, veja bem, aqui nós tivemos um problema no Brasil em relação à carne brasileira. A França quis esboçar um boicote à carne brasileira. Os brasileiros disseram, não, tudo bem, você não vai aceitar nossa carne aí na França, então nós não vendemos aqui para o Carrefour. Recuaram imediatamente. Imediatamente. Quando eu era pequeno, existia um ditado que dizia assim, você é grande, mas não é dois. É essa a questão. Você é grande, Estados Unidos, mas não é dois. Existe todo um mundo aí. Você não pode simplesmente pegar a bola, botar embaixo do braço e dizer, não tem mais jogo. A tua bola pode ser a bola mais bonita do mundo, a bola mais sofisticada, a bola desejada pela piazada da rua, mas se pegar a bola e disser, não tem jogo, eu vou para casa e levo a bola, a piazada arruma uma bola de meio, uma bola de plástico e vai continuar jogando bola. Essa é a questão. Essa é a questão. Todos os países que tentaram fazer o que o senhor Donald Trump está querendo fazer se deram mal. A China colocou a muralha da China, se isolou, se deu mal. Certo? A Alemanha quis ditar normas, quis vencer na base da força, se deu mal. Então o que adianta? Não adianta absolutamente nada. O que está ventilando é o seguinte, daqui a pouco os países aí que vendem aço vão dizer, tudo bem, vamos parar de vender então. Vamos parar de vender. Já que quer colocar taxa de 25%, então tá bom. Então nós vamos parar de vender. E aí, o Donald Trump e os Estados Unidos vão chegar para os países, para a Austrália, aí num preço baratinho, aí porque a coisa está ficando feia. Da Austrália, que é parceira, pode dizer, não dá. Não dá. Não temos capacidade de ampliar assim. Por quê? O que você acha, gente? O que você acha? Para o cara montar um carrinho de pipoca, entende? Cara, não, vou montar um carrinho de pipoca e fazer uma grana. Ele tem que comprar o carrinho, tem que ver, tem que esperar chegar. Agora imagine uma indústria siderúrgica. Você acha que assim, de uma hora para outra, que o cara consegue fazer? Então veja, o impacto da falta de aço e alumínio nos Estados Unidos é de 30 milhões de empregos. Eu estou falando só da questão de empregos, sem falar na inflação, que é absurda. A partir do momento que você tem que investir, a partir do momento que você tem que comprar, porque claro, se todo mundo resolve dizer, não vamos vender então. Então não vamos vender. Tá desse jeito? Não quer negociar, não quer conversar, não quer sentar, entende? Quer ganhar no grito. Então, quer dizer, não adianta. E um negociador como o Donald Trump, ele perde, qualquer negociador perde credibilidade quando ele trabalha com informação falsa, quando ele tenta intimidar, quando ele promete, mas não cumpre. Tem uma série de quesitos, uma série de coisas que fazem com que o negociador perca a credibilidade. E o Donald Trump está indo num caminho para ser campeão nesse quesito, de perda de credibilidade. Não dá. A indústria americana produz 3 milhões de toneladas de alumínio, mas consome 9. Produz 80 milhões de aço, mas consome 200. O que você acha que vai acontecer? Está aí o exemplo claro aí da França, na carne brasileira está claro. Né? Amanhã depois aí chega o seu presidente da Gerdau aí e diz, não, tudo bem, não vamos vender para vocês, nem vindo do Brasil, nem as indústrias que a gente tem nos Estados Unidos. E tem outra, estamos saindo dos Estados Unidos e estamos indo para a China. É esse convite que o Donald Trump está fazendo. Veja, e quero dizer o seguinte, não tenho nada contra os Estados Unidos. Nada contra os Estados Unidos. Eu não tenho nada contra quem é rico. Eu acredito que tem que acabar com a pobreza, não tem que diminuir a riqueza. Entendeu? Então o que acontece? Não dá para o Donald Trump acreditar que vão investir lá dentro. O que vai acontecer é que gente saindo de lá. Gente saindo dos Estados Unidos. Indústria saindo dos Estados Unidos. Não, impossível. Impossível conviver numa situação que não tem diálogo. Então imagine o que acontece. Os países aí, tá? Sem falar no preço, vamos dizer, o preço do aço impactando o preço do alumínio, impactando no preço dos produtos dos Estados Unidos. Ar-condicionado, por exemplo. Estados Unidos está
Tá feia a coisa. Vocês viram os incêndios na Califórnia lá, né? Tá feia a coisa. Então, quer dizer, ar-condicionado. Impacta ar-condicionado. Por esse ar-condicionado, daqui a pouco começa a faltar ar-condicionado nos Estados Unidos. Começa a faltar peça para carro. O que você acha que vai acontecer? Aquele operário americano. E nós já temos aí a questão do dólar, que pode ser substituído aí por uma outra moeda. Aliás, tem um outro vídeo meu aí que fala a respeito da questão do dólar. Vale a pena assistir aí no canal. Mas então, isso que está acontecendo é uma coisa absurda, porque uma siderúrgica, para fornecimento de aço, alumínio, isso leva uma década para ficar operando. Não é assim de uma hora para outra. O que precisa entender é o seguinte: a China levou 30, 40 anos para chegar nesse ponto. E o Donald Trump quer reverter a situação em 30 dias, na base do grito, na base do canetaço. Aliás, que assinatura, hein? Barbaridade. Olha, parece o eletrocardiograma, assim, né? Então, é bonita. A assinatura do Donald Trump é bonita, não é? Mas, enfim. O que acontece? Não tem como substituir, não tem como aumentar assim de uma hora para outra. Disse, pessoal, se vira aí, vamos produzir mais alumínio, vamos produzir mais aço. O Olaf Scholz, parceiro, olha o que está acontecendo, como é que pode? O parceiro lá, a Alemanha já disse, não dá. Que história é essa? Porque a Alemanha fornece aço para os Estados Unidos. Tá? O Canadá, o México ali. Então esse pessoal vai se unir, né? Se endurecer demais, esse pessoal vai se unir, então ia dizer assim, então tá bom. Tá bom, então não vendemos mais para vocês. Vamos ver. Parece aquela piada, né, dos órgãos, né? Quem que manda mais? O coração? Não, eu mando mais porque eu mando sangue, o cérebro, não, eu comando mais. Isso até que um órgão aí do corpo humano disse, vamos ver quem manda mais. Mas enfim, o Donald Trump tem que entender, Estados Unidos é grande, mas não é dois. Não dá para agir dessa forma. Agora, é uma grande cortina de fumaça, porque isso aí, toda essa confusão, chama atenção para outros problemas. Chama atenção para outros problemas. A Alemanha, na Segunda Guerra Mundial, disse que o problema é isso, o problema é aquilo, o problema é aquele, o problema é outro, não sei o quê. Não era nada daquilo. Não era daquilo. O problema era a ineficiência do Estado alemão. E morreu um monte de gente, um monte de inocente por causa disso. Os alemães sabem disso. Não é? Então o que acontece? Não dá, simplesmente não dá. 30 milhões de empregos. Se levar 6 meses com esse imposto de 25%, a indústria americana, a indústria civil, a indústria de construção de automóveis, pede pinico. Ou então manda o Donald Trump por outro planeta. Pega lá o foguete do Elon Musk e manda para Marte. Você está me entendendo? Isso com a tarifa. Agora, você imagine se os países aí que já estão criando o BRICS, que estão criando moeda paralela, se reunirem e disserem, não, tudo bem, não vamos mais mandar então. Bota aí 50%. Você quer colocar 25%? Coloca 50%. Coloca 50%. 25% é pouco. Coloca 50%. Então, gente, volto a falar, eu já falei isso em outros vídeos, eu tenho filhos nos Estados Unidos. Tá? Eu não tenho nada contra os Estados Unidos. Entendeu? Eu gosto dos Estados Unidos, já fui várias vezes para os Estados Unidos. Certo? Já estive em San Diego, já estudei programação neurolinguística lá em San Diego, nos Estados Unidos. É um belo país, uma maravilha no país. Mas está cavando a própria cova. Não dá para ser desse jeito. A questão é o seguinte, vai afundar. Vai afundar. O barco vai afundar. Não tem como sustentar uma situação dessa. A importação de aço e de alumínio é estratégica para os Estados Unidos. Para tudo. Para tudo. Agora imagine aquele operário lá, americano, vai passar 60 dias em casa. Mas por quê? Porque não tem peça para construir o carro. Não tem. Ou da indústria, lá da construção civil. O fulano, você vai 60 dias em casa, mas por quê? Porque faltou ferro, não dá para construir aqui o prédio, parou o prédio. Você está entendendo? Impacta toda a cadeia produtiva, gente. Toda a cadeia produtiva. Olha, uma grevezinha, com todo defeito aí que nossos governantes, né, tem, tá? Mas
o nosso presidente assim, sabe o estrago que pode fazer uma greve aí de 3 mil, 4 mil funcionários, já participou de várias. Derruba um governo. Hã? Agora imagine 30 milhões de pessoas batendo lá na porta da casa, né? na Casa Branca lá, 30 milhões de pessoas dizendo não dá. Simplesmente não dá, o troço não dá. Ó, aumentou o preço de tudo. Porque, claro, você acha que quem que vai pagar esse imposto? É o consumidor. Não tem outro. Você acha que é o governo brasileiro? Você acha que é o governo americano que vai pagar esse imposto de 25%? Não! É o consumidor. É o palhaço do consumidor, né? 30 milhões de pessoas vão comprar nariz de palhaço e vão na frente da Casa Branca. É? Não tem como, não sustenta esse tipo de coisa. Imagina então o cara chega e diz, não, eu vou chegar para a mulher e dizer, não, perdi meu emprego. Mas por que você perdeu teu emprego, filho? É porque, cara, não tem aço, não tem alumínio, não tem nada. Daí quebra o ar-condicionado aqui, na Califórnia. Já está pegando fogo lá normalmente, né? Agora imagine sem ar-condicionado. Mas o que está acontecendo? Não tem. O cara derretendo lá, né? Suando que nem um louco. Né? O que está acontecendo? O hotel aqui. O hotel não tem ar-condicionado. Entra lá nos hotéis lá no Donald Trump, não tem ar-condicionado funcionando. Mas por que não tem ar-condicionado funcionando? Não, porque não tem aço. Ah, é? Não tem aço. Não tem alumínio. Do que você acha? Um carro, 60% do carro é aço e alumínio. Você está entendendo o impacto que isso vai causar no preço do carro lá na frente? Então é insanidade de filho de papai. Me desculpe, Donald Trump, bacana, né? Cara bacana. Eu até gosto do cabelinho dele, cabelinho bacana e tal. Mas é insanidade. Não tem como. Está se isolando no mundo. Né? Faz uma política de boa vizinhança com o México, com o Canadá, de repente começa a jogar casca de banana no terreno deles. Não tem condições de uma coisa dessa se sustentar. Pode ir por 6 meses? Pode. Mas o que está acontecendo? Ele está irritando todo mundo. Está irritando todo mundo ao ponto de que os governantes, os líderes, os industriais vão se reunir, então tá bom. Não vamos mais mandar aço para os Estados Unidos. Não vamos mandar. É? Sem os serviços americanos lá, porque o americano vende muito serviço. Porque, na verdade, o que aconteceu? Quando foi lá feito um grande plano, que o Henry Kissinger era o grande orquestrador desse plano, de uma ordem mundial em que Estados Unidos produzia marcas e patentes, a Europa também, a América do Sul alimentos, e a manufatura era lá na China, na Ásia, isso que estava tudo certo, mas esse plano foi quebrado já. Esse plano acabou na hora que deixaram a Rússia de lado. Na hora que deixaram a Rússia de lado. Na hora que o Putin foi obrigado a ser taxista, veja aí, pesquisa aí. No final da União Soviética, ele foi ter que fazer serviço de táxi para completar, porque não dava para sobreviver. O Putin foi taxista, veja aí. Então, na hora que esqueceram a Rússia, colocaram a Rússia de lado, começou toda uma reestruturação. Os caras começaram a pensar no que nós vamos fazer para reverter esse jogo. E levaram aí 30, 40 anos, né, para reverter. Mas não uma semana. Não tem como reverter em uma semana, que é o que o Donald Trump está querendo fazer. Entende? Isso aí, só que é desespero de causa. Porque eu volto a dizer, tem muita coisa errada no outro vídeo que eu falo do dólar. Assista, é um bom vídeo, tá aí viralizando na internet. Mas não é porque é meu, é bom mesmo. Teve um probleminha no áudio lá, que eu pretendo, acho que já corrigi aqui, tá? Com esse microfone do Raul Gil aqui. Mas enfim, a questão é a seguinte, não tem. Olha, o Donald Trump, piada de prédio, tá? Tá brincando com quem? Com Lula. Metalúrgico, pobre, vindo lá do Nordeste. Putin foi taxista. Hã? Xi Jinping, camponês. É gente calejada. Agora, se não bastasse só se indispor com esses, está se indispondo com o primeiro-ministro do Canadá, Olaf Scholz, da Alemanha. Com aliados. No vídeo passado, a respeito do dólar, me perguntaram qual é o primeiro país do G7 que pode pular fora.
Para mim, é o ponto de inflexão. Mas já com a Alemanha é um país que está sofrendo uma pressão danada. Danada. Porque a Alemanha é o seguinte, ela tem muitos negócios ali com o Oriente Médio. Muito negócio com os muçulmanos. Né? A Alemanha, ela depende do gás russo, certo? Depende do gás russo. E tem muitos negócios com a China. Toda essa engenharia aí que você está vendo aí dos carros que evoluíram é muito dos engenheiros, do conhecimento dos engenheiros alemães. A Alemanha tem muito negócio com a China. Então eu não sei se vai ser a Alemanha o primeiro do G7 dizendo, ó, tô fora, pessoal. É? O campinho do outro aqui é um campinho cheio de buraco, tá? A trave está descascando, a bola é velha, mas estou me sentindo mais seguro aqui. Você tá entendendo o que está acontecendo? Você está entendendo o que está acontecendo? Volto a dizer, Estados Unidos é grande, mas não é dois. A Alemanha aprendeu isso de uma maneira muito ruim. Porque ela achava que a guerra ia ficar ali na Europa, que ia ficar, né? Ela fez o cálculo da guerra ali na Europa. De repente entra Estados Unidos, entra Brasil, não adianta. É nós contra todos? Não tem condições, não tem condições. Estados Unidos é a maior potência mundial, é o maior PIB, controla muitas empresas no mundo, muitos governos do mundo. Sim, é verdade. Mas não tem como. E contra todos, todo o resto do mundo agora vai contra todos, não adianta. E olha, qualquer pessoa que tenha passado por construção, e eu já passei por isso, na época do plano cruzado, né? Eu estava construindo e faltou cimento. Cimento. É equivalente, né? Faltar aço. Então uma obra que era para levar tanto tempo, o tempo lá que a gente já tinha previsto da obra, levou 3 vezes mais tempo para concluir a obra. Você está entendendo? Então imagine um dono de um empreendimento imobiliário lá, de um resort, seja lá, amigos, inclusive amigos do Donald Trump, né? A própria empresa do Donald Trump. Chegar no momento lá que a obra é prevista para 3 anos, 2 anos, de repente a previsão pela falta de aço é de 6, 7 anos, 8 anos. Não, os caras ficam de cabelo em pé. Fica de cabelo em pé. Então não tem condições de manter essa situação. E o que acontece? É a perda da credibilidade. Quem que vai investir nos Estados Unidos nesse momento? Lá em 2018 ele já voltou. 2018, voltou atrás. Quis implantar também essa questão de tarifas aí, teve que voltar atrás. Negociou, voltou atrás. Percebe? Então não dá para brincar com planejamento estratégico. Essas empresas, essas grandes indústrias, elas têm planejamento estratégico para 20 anos. Já. Ninguém constrói uma indústria siderúrgica, não é brincadeira. São bilhões de dólares. Bilhões e bilhões de dólares. Ninguém constrói de uma hora para outra assim. Ah, tá, então tá bom. Então há uma oportunidade, vamos construir uma indústria aí porque tem 25% de imposto, tá um bom negócio. Ninguém faz uma loucura dessa. Ninguém faz uma loucura dessa. Empresário nenhum faz uma loucura dessa. Estados Unidos está endividado. Estados Unidos criou um castelo de areia. Estados Unidos está incomodado com o BRICS. Ao ponto que, uma vez eu assisti um senador americano dizendo assim, se nós continuarmos desse jeito, daqui a pouco o Canadá ultrapassa a gente. Será que a gente vai suportar isso? Olha a mentalidade do americano. Na cabeça dele, ele não suporta a ideia de ser segundo lugar. Essa é a verdade. Essa é a verdade. O problema é o ego. O problema é o ego. Eu até acredito que os Estados Unidos podem se recuperar, mas vai ter que ter humildade de entender que os tempos mudaram e vai ter que trabalhar duro durante 30, 40 anos como o chinês fez. É difícil encarar isso, é difícil aceitar isso, claro que é difícil. Por isso que tem muito americano que prefere viver no mundo da ilusão, achando, não, o Donald Trump tá certo, ele vai, né, era de ouro, tal. Que era de ouro? Que era de ouro? Fazer os Estados Unidos... Veja, me chamou a atenção o seguinte, eu escrevi o primeiro livro de programação neurolinguística escrito por um autor brasileiro.
Isso foi em 96. Então eu fui para San Diego estudar, depois fui para Lisboa, escrevi um livro lá em Lisboa, voltei para o Brasil seguinte. Se você pegar o discurso de posse do Donald Trump, você vai ver uma falha absurda para quem quer se posicionar como o grande líder. Ele usou a palavra declínio. O declínio dos Estados Unidos acaba hoje. Usou a palavra declínio 3 vezes durante o discurso. Pessoal, vocês podem não ter ideia do que isso é, o problema que é esse. Mas peguem lá a posse dele. Usou a palavra declínio 2, 3 vezes, acho que talvez até mais. Na minha contagem foram 3. Ninguém consegue sustentar uma situação dessa. A plateia ficou embasbacada. Né? Você vê um aplauso aqui, outro aplauso ali, outro aplauso lá, porque é uma heresia, né, para o americano usar a palavra declínio. Esvazia todo o discurso da era dos Estados Unidos, agora a era de ouro, esvazia tudo. Você está entendendo? Ele colocou tempero para deixar mais salgado e tempero para deixar mais doce. Cara, então quer dizer, o que é isso? O que é isso? É sinal de um problema mental, entende? É caso de psicanálise de um país. Você está compreendendo? A negação, a raiva e daí a aceitação. Tem uma sequência, né? Quando a pessoa sofre uma grande frustração, é isso. E o americano está passando por isso porque ele está vendo, ele está enxergando, ele tem acesso à informação. Né? Ele está assistindo lá a NBA, está assistindo o Super Bowl, tá não sei o quê, mas ele está vendo. Opa. Então eu tenho certeza que tem muita gente hoje que está mudando a ideia de mudar para os Estados Unidos, já está revendo a situação. Veja, e tem outro detalhe. Além da falta do aço, se as empresas disserem, não vamos vender aço para os Estados Unidos, ele está chutando um monte de imigrantes. Você sabe qual é a percentagem de imigrantes na indústria civil americana? Você tem ideia? Chega a 40% da indústria civil americana é de imigrantes, e uma grande maioria ilegais. Agora, o que acontece com a indústria, né, com a construção civil americana, se você não tiver mão de obra e não tiver aço? Foi para o espaço. Explodiu o troço, explodiu o negócio. Não tem como sustentar uma situação dessa. Então faço votos que o americano bota a cabeça em ordem, né? Recupere o juízo, não espere pelo pior. Porque eu tenho certeza que os líderes aí mundiais estão analisando a situação e se não conversar direitinho, eles vão parar de vender o aço para os Estados Unidos, vão causar desemprego de 30 milhões de americanos rapidinho. Ou a própria indústria americana vai chegar para o Donald Trump e dizer assim, filho, toma um chá de camomila aí, um chá de erva doce, tá? Porque não dá, filho. Não dá. Isso aqui não é um mini bug que você ganhou do seu pai quando você tinha 12 anos de idade. Isso aqui é a maior nação, né, do planeta, em termos de fator de poder econômico. E esse poder é relativo ainda por cima. Então, eles vão ser obrigados a conversar, vão ser obrigados a falar, né, para ele reverter, parar com essas questões. E se tiver juízo americano, ele cai aí para terceira, quarta economia mundiais, mas continua com qualidade de vida. Agora, se não tiver juízo, aí só desejo que o povo americano tenha boa sorte.